Então José, ele vai ser vendido por seus irmãos, porque os irmãos dele pensavam que ele tinha sonho, né? Então ele tinha alguns sonhos. Para alguns, né, dependendo da corrente religiosa, eu como professor de história estou aqui para passar para vocês principalmente o respeito. Então, para algumas correntes religiosas, José era um profeta, ele tinha revelações da parte de Deus, e para algumas outras religiões ele vai ter um entendimento que José era um médium. Então, o que é um médium? Ele tem um contato com o mundo espiritual. É a mesma coisa, cada um vai usar um nome. E aí o que acontece? José ele vai ser vendido para os egípcios como escravo. É uma simbologia dessa escravidão do Egito, né? E aí o senhor de José era um cara extremamente ligado a Faraó. E o José ele vai chegar para o seu senhor e ele vai falar assim: olha só, eu tive um sonho e o Egito ele vai passar por um período de uma grande fartura. São 7 anos de muita fartura, porque eu sonhei que existiam 7 vacas gordas, né? Simbolizando muita fartura. Mas logo depois desse período de 7 anos de vacas gordas, fartura, nós teremos um período também de 7 anos de pobreza, miséria, seca. Um período representado por 7 vacas magras. Os egípcios eles eram muito religiosos. Lembram lá a questão da mumificação? Eles construíram aquelas enormes pirâmides porque eles acreditavam nesse contato do mundo espiritual. Então esse cara ele vai chegar lá para o faraó: eu tenho um escravo lá, ele teve um sonho assim, ó. O que o senhor acha? Aí o faraó parou, pensou: pô, tô tendo a oportunidade de mudar essa história. Pô, se os deuses estão falando através desse escravo aí, o que me custa me preparar desses 7 anos? E aconteceu. 7 anos de fartura. O que Faraó fez? Durante esses anos, foi guardando suprimento, comida, riqueza, estocando tudo que podia. Passou esse período, vieram os 7 anos, né, simbolizados lá pelas vacas magras, né? 7 anos de sofrimento. Só que Faraó havia se prevenido, porque ele acreditou no sonho de José. Então o faraó, ele pegou José, ele libertou José ali da sua escravidão e ele se tornou um conselheiro. Porque, pô, ele era sábio. Tudo que ele falou deu certo. Essa história é igual a história da cigarra e da formiga. A cigarra passa o verão inteiro cantando, né? Já viram essa história? Passa o verão inteiro cantando. E o que acontece com a formiga? Passa o verão inteiro trabalhando. Quando chega o inverno, o que acontece? A formiguinha tem lá sua comida e a cigarra, ó, passou o tempo todo cantando, não tem comida, morre de fome. A gente pode tirar isso aí para a nossa vida. Então, em momentos que nós estamos, né, numa fartura, é bom de poupar conhecimento. Estou com tempo para estudar a beça agora, nessa quarentena. Vamos estudar. Ó, estou acumulando, eu estou sendo a formiguinha. Eu não estou sendo a cigarra cantando. Estou acumulando conhecimento nesse período. Então, gente, só finalizando essa história de José. Então, José, ele vai ter um cargo de muita importância, né, lá na corte de Faraó. E aí, de repente, quem bate a porta de José? Aqueles irmãos que havia vendido ele como escravo. O que José fez? Renegou? Não queria saber deles, não. José abriu os braços, meu pai, meus irmãos, minha família, e foram acolhidos na corte de Faraó. Por que isso é importante nesse contexto da história do povo hebreu? Porque eu estou falando aqui para vocês, ó, Moisés libertou os hebreus do cativeiro. Então, os egípcios estavam sendo dominados por esse povo chamado Ixo. E o faraó dessa época de José, ele era um Ixo. Quando José ele ganha prestígio junto a Faraó, todos os hebreus, então, essa entrada da família de José representa o acolhimento que esse povo Ixo, que dominava os egípcios, estava dando aos hebreus. Quando os egípcios expulsam os Ixos de suas terras, eles vão olhar para os hebreus e vão falar: olha só,
Vocês eram aliados desses íxios, esses faraós estrangeiros que dominou aqui o nosso povo, os egípcios. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vocês não vão sair não, vão ficar agora, vão ser nossos escravos. Porque vocês não eram os X9 lá dos íxios, vocês não eram um fechamento assim, ó, com os íxios. Agora, ó, os íxios foram embora. Acabou a mamata. Já ouviram esse termo? Acabou a mamata, ó, já era. Vocês vão ser escravos. E aí os egípcios, né, quando tomam controle novamente do seu reino, eles levam os hebreus à escravidão. E aí surge um cara, né? Antes de surgir ele, havia uma profecia de que um primogênito, um menino hebreu, iria libertar todo o seu povo. Aí o que o faraó fez? Agora já é um faraó egípcio. O que o faraó fez? Ele ordenou que todos os meninos hebreus, né, nascidos há pouco tempo, fossem mortos. Por quê? Já que tem uma... Olha, lembra? Os egípcios acreditavam em profecias. Eles acreditavam nessas mensagens do mundo espiritual. Então, já que está vindo uma mensagem aí dizendo que vai ter um libertador, vamos matar todos esses nenenzinhos que nasceram agora, que aí eu mato o libertador. A mãe de Moisés, quando ficou sabendo disso, preparou um cesto, né? Botou o neném dentro desse cesto e colocou esse cesto nas águas do rio Nilo, principal rio lá do Egito, né? A filha de Faraó, que não podia ter filho, né? Estava lá triste, né? Tomando banho lá perto lá do rio, viu aquele cesto. Quando ela pegou aquele cesto e viu o neném, o que ela pensou? De onde que veio aquele neném? Ah, os deuses, né? Lembra os egípcios politeístas. Os deuses ouviram minhas preces, minhas orações, me mandaram um neném. Para os egípcios era isso, era verdade, eles acreditavam. E ela pega esse bebê e vai criar como um príncipe. Moisés, o hebreu, né? O neném hebreu que veio pelo rio, ele vai ser criado como um príncipe na corte de Faraó. Até que em determinado momento, ele começa a se questionar a origem dele. Porque ele começa a ver diferenças dele, né? Físico, né? Poxa, eu sou um pouco diferente desses caras aqui, dos meus primos, dos outros egípcios. Por que eu... E aí ele começa a questionar, tá? Em determinado momento, ele vê a crueldade que os egípcios tinham para com os hebreus. E ele, em determinado momento, lá durante uma construção de uma das pirâmides, um hebreu é morto por um soldado egípcio e ele mata o soldado. Nisso ele tem que fugir, né? Porque era... Lembra lá da lei de talião? Dente por dente, olho por olho? Naquela época, essa era a lei. Estou falando da lei de talião, né? Lá do Código Hammurabi, lá da Mesopotâmia. Mas, de um modo geral, nesse período, as leis eram assim também. Pratiquei um homicídio, né? Matei alguém, eu tenho que pagar com a minha vida. Então Moisés ele foge para o deserto e lá, novamente, quem aparece? Javé. Só que no formato, né, de um ramo, né, de uma árvore incandescente. Era um fogo. Imagine uma árvore pegando fogo, mas esse fogo ele não queimava as folhas. Então, assim está lá a descrição da Bíblia, né? E aí Javé vai falar para Moisés que através dele ele vai libertar o seu povo, né? Então a história vocês já sabem lá, né? Foi motivo de novela, de filme. Ele manda lá as pragas para o Egito para convencer Faraó, e Faraó não quer libertar, até por fim vem a última praga, que era a praga, né, que matava todos os primogênitos dos egípcios. Só foram poupados os primogênitos dos hebreus. Por quê? O primogênito é o primeiro filho, o nenenzinho. Por quê? Os hebreus, eles tiveram a instrução por meio de Moisés de pegar um cordeiro, né, que é um animalzinho lá, um cordeiro, fazer um pão de trigo sem fermento, pegar esse cordeiro, matar esse cordeiro, temperar ele lá com ervas também amargas, e o sangue desse cordeiro eles pegaram igual tinta, ó. Eles passaram, ó, na porta, no portal de madeira da porta, lá chama ombragem da porta, passou o sangue. Então, quando o anjo de Deus que veio para tirar a vida, hoje a gente fala do cristianismo, né, o Deus do amor, mas o Deus do Velho Testamento era esse que matava.
Tem uma diferença bem interessante. Bom a gente pensar, analisar, né? Então esse anjo de Deus, ele veio passando a noite para levar os filhos do Egito. Quando ele chegava numa porta, via que tinha o sangue de um cordeiro, ele sabia que ali dentro tinha uma família de hebreus. Então passava batido, ia embora. Então ele vai, tira a vida, até que ele tirou a vida do próprio filho do faraó. E o faraó decide deixar eles irem embora. Só que no meio disso, ele, tomado por uma ira, ele resolve ir atrás. Moisés tem aquele famoso passagem, né, da travessia do Mar Vermelho, né, o Mar se abre, e ele passa lá com seu povo. Pois bem, estou falando aqui do período dos patriarcas. Isso vai estar num livro bíblico chamado Êxodo. Tá? Por falar em livro bíblico, o livro sagrado dos hebreus é um livro, um dos livros, né, que ele tem alguns outros, mas o principal é a Torá, que tem os 5 primeiros livros da Bíblia nossa, da Bíblia do cristianismo. Então, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa história de Moisés está lá no livro Êxodo. Professor, a Bíblia é fonte histórica? Sim. O historiador, ele pega a Bíblia pode ser uma fonte. Lembra quando trabalhamos sobre as fontes? A Bíblia é também uma fonte histórica. Claro que observado o devido cuidado, técnica, comprovações por meio da arqueologia, e aí eu posso usar a Bíblia como uma fonte fidedigna, né, de relatos, principalmente dos costumes desse povo, desses povos, tá bom? Vamos para agora a parte final, falando da época dos juízes e da monarquia.